Ó, ontem nós trouxemos aqui uma informação exclusiva de que de cada 10 pedófilos alvos de operações da Polícia Federal no Brasil, 4 são de Londrina e região, tá? 40% dos pedófilos do Brasil estão aqui. Muitos deles réus primários, pessoas que não têm nenhuma passagem pela polícia, mas que têm a mente deturpada para gostar de ver criança sendo exposta em cena sexual. Pelo amor de Deus. Nós trouxemos uma outra reportagem hoje para mostrar para você um alerta. Alô, papai e mamãe, que deixa o celular com o filho e não vigia. Tome cuidado, viu? Os pedófilos, eles se passam por amiguinhos do seu filho. Eles se passam por coleguinhas da sua filha. E vão criando uma intimidade com o seu filho e com a sua filha. E quando você menos imagina, o seu filho e a sua filha foram pegos. Em trocaram uma foto, trocaram um vídeo, na inocência, porque criança não tem noção. Criança não sabe do perigo. E você, pai e mãe, tem que ficar muito ligado nisso. Vigie o que seu filho está assistindo. Veja o canal que ele está frequentando. Estabeleça um tempo limite para que ele fique no aparelho celular. Não é só pela pedofilia, não. Celular em excesso faz mal e deixa a criança não ser criança. Mas a reportagem de agora vai falar sobre o risco que é o seu filho estar na internet conectado e sem você estar de olho. Enche a tela, reportagem. Na casa da Carolina, o uso dos celulares é rigorosamente controlado. Ela tem 2 filhos de 7 e 15 anos e sabe bem que se não acompanhar de perto a rotina dos meninos, eles passam o dia inteiro na frente dos smartphones. O mais velho já não tem como ter esse controle tanto, mas assim, é a base de muita conversa, de muito ensinamento, de muita orientação. Né? O pequeno, sim. O de 7 anos eu tenho controle. Ele pode acessar a internet por 1 hora por dia. Geralmente o horário que eu estou em casa, porque para ter um pouco mais de controle, apesar de ter aplicativos de controle, mas eu não deixo ele passar. Então, a partir do momento que ele começou, por exemplo, mamãe, peguei o celular 7 horas, então até às 8. E ele já sabe, ele já está bem condicionado e já me entrega o celular. Eu falo para ele, filho, deu 8 horas. Então, mamãe, está aqui o celular. Porque ele sabe que se ele não faz, no outro dia, ele não pode pegar. O controle é para o uso dos celulares e também do conteúdo que os filhos acessam na internet. O mais novo, por exemplo, adora ver vídeos de jogos, mas nem todos eles são permitidos. Quando o youtuber fala palavrão. Se o youtuber falou palavrão, eu já corto esse youtuber, já bloqueio ele, já tiro a inscrição dele da internet, já bloqueio de todas as formas. E aí ele não acessa mais. Carolina tenta deixar claro para o filho que o ambiente virtual também pode ser perigoso. Ele não tem acesso a chats. Então, eu fico um pouco mais tranquila, porque a gente não sabe quem que está por trás desse chat, se é uma outra criança conversando ou se é um adulto. Se passando, né? Se passando por criança, exatamente, porque a gente não sabe. Hoje em dia, a gente tem tanto menina quanto menino, a pedofilia está aí, né? O exemplo citado pela mãe preocupada com a segurança do filho pequeno na internet ajuda a ilustrar o perfil dos chamados predadores virtuais, que usam fotos e até nomes falsos para atrair a atenção de crianças e adolescentes nas redes. Eles fingem ter a mesma idade dos alvos para iniciar a interação. E o que começa com uma conversa despretensiosa e aparentemente inofensiva pode terminar em algo grave, com o poder de deixar a vítima traumatizada pelo resto da vida. As pessoas, às vezes, presenteiam, né, crianças com celulares, com equipamentos de última geração, que são equipamentos que são capazes de produzir aí até filmes, né? Então, assim, o que a gente sempre procura conscientizar as pessoas, né, é que, primeiro, evitem criar canais por exemplo, canais de vídeo, né, para que essas crianças possam elas mesmas fazer o carregamento desses vídeos, não é? Porque, assim, é uma forma, a criança fica muito vulnerável, não é? Às vezes a criança não sabe com quem está conversando do outro lado ali da internet. Às vezes a criança pensa que tem uma outra criança do outro lado, mas na verdade é um adulto que está querendo se aproveitar dessa vulnerabilidade e obter
dados, obter imagens, obter até vídeos, né, dessas crianças. É orientação atrás de orientação, porque isso pode acontecer, inclusive, com o meu de 15 anos, né? Às vezes a pessoa vai numa conversa, vai enrolando, vai levando e acaba acontecendo, né? E essa preocupação se torna ainda maior diante da incidência de casos de exploração sexual de crianças e adolescentes investigados pela Delegacia da Polícia Federal em Londrina. Levantamento exclusivo obtido pela reportagem coloca a região norte do Paraná no centro da rede de pornografia infantil do país. No início do ano, 4 dos 10 maiores compartilhadores desse tipo de material na internet moravam na região. Em 6 anos, mais de 80 inquéritos foram abertos, metade deles este ano. Em 2022, 19 operações foram realizadas pelo setor exclusivo montado pela PF para a investigação dos casos. 14 homens que armazenavam, distribuíam e até produziam conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes foram presos pelas equipes. Nós tivemos casos, né, no decorrer das investigações, né, e se verificou que havia pessoas realmente que estavam produzindo esse tipo de conteúdo a partir, né, do seu próprio equipamento, da sua própria residência, né, às vezes aproveitando aí do seu núcleo familiar ou mesmo, né, do seu núcleo social. Então, assim, de fato, há situações, né, em que, além do compartilhamento, se identificou pessoas que estavam produzindo esse tipo de conteúdo. Além de atuar na repressão, a polícia também trabalha de forma preventiva para coibir o registro de novos casos. Os agentes dão palestras em escolas para conscientizar crianças e adolescentes. O acompanhamento constante por parte dos pais ou responsáveis também é essencial. Falar que você confia nela, que você confia e tudo mais, mas que você não confia no outro. Você não sabe do que o outro é capaz, né? Então, por exemplo, e pediram uma foto sua. Não mande. Fala pro seu filho, filho, filha, não mande foto sua se te pedirem. Pergunta pra mamãe primeiro, mostra pra mamãe ou pro papai primeiro. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Por quê? Porque a gente não sabe se essa pessoa pode tentar algum mal contra você. A gente se preocupa com você, a gente ama você. Então, sempre deixando bem claro pro seu filho, né? Enfim, o seu cuidado, por que você está querendo tanto ali, tá prestando atenção, tá monitorando, para que ele entenda, não, pera, a minha mãe quer o melhor para mim, meu pai quer o melhor para mim. Até porque a pedofilia não acontece, nem sempre acontece com estranhos, né? Muitas vezes acontece com pessoas conhecidas e dentro de casa. Eu oriento eles que não pode deixar ninguém tocar, ninguém lavar, ninguém limpar, ninguém fazer nada, só a mamãe. Ninguém pode mais. Que não é legal, que por mais que às vezes alguém tenha uma boa intenção de ajudar, a gente nunca sabe qual é realmente a intenção de cada pessoa. Um cuidado com base no que a mãe falou ali é o seguinte: de repente você está no shopping ou você está num restaurante e o seu filho pede para ir no banheiro. Cara, eu vou junto. Meu filho tem 9, eu tenho 7. Eles são muito bem orientados. Mas eu não deixo ir sozinho. Eu não sei quem que está junto. Eu não sei quem que pode entrar. Fecha uma porta do banheiro, o que pode acontecer? E outra coisa que a mãe falou ali que eu queria reforçar para você. Tome cuidado com os seguidores do seu filho. Seu filho está inscrito em alguns canais no YouTube. Não estou falando mal de YouTube, tá? É que tem youtuber e youtuber. Tem youtuber que não serve para absolutamente nada, só para ensinar coisa errada para o seu filho. Se falou um palavrão, deixa de seguir. Deixa de estar inscrito no canal. Vigia, pai e mãe. Não acredite que o celular que você dá para o seu filho está sendo bom para ele, porque bom não é. Bom de verdade não é. Você dá lá para poder brincar um pouquinho, porque todas as crianças brincam. Vai ficar um pouquinho lá, beleza. Jogou um joguinho lá, viu um videozinho, beleza. Meia horinha tá bom demais. Mas deixou o celular disponível na mão do filho o tempo todo é um perigo muito grande. Porque a criança não tem noção do perigo. E como a gente viu na reportagem, tem gente do mal que vai lá e se passa por alguém de bem para poder abraçar o seu filho. Pelo amor de Deus. E o 1 e 12.